Galera. Reta final do Brasileirão. Fluminense decepcionando a gente jogo a jogo. E a cada X1 que eu faço aqui da tropa, eu fico mais apaixonado pelos números, né? Porque os números, pelo menos pra mim, eu acho que pra muitos de vocês também, tem gente que não curte muito, acha besteira e tal, enfim. Pra mim, o futebol hoje em dia, o futebol mundial, ele é baseado em cima das estatísticas e do scout, inclusive contratação e dispensa de jogadores. Então, um X1 como esse aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não vou dar spoiler não, galera. No final a gente troca uma ideia. A única coisa que eu te peço é, tá feliz? Fica até o final. Tá desanimado? Fica até o final. Tá revoltado? Fica até no final mais ainda, você principalmente, tá? Não é clickbait, não é nada. Você precisa analisar comigo isso tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. No futebol, galera, nada é por acaso. Futebol também não é ciência exata, né? Nem sempre o melhor vence. E o time do Fluminense, o time Robin Hood, o time de mimado, tá aí para poder mostrar isso para todo mundo, que nem sempre o melhor vence. Quando nós somos melhores, nós perdemos. Quando a gente enfrenta uma equipe que é melhor do que a gente vence. E eu não tô falando melhor no X1, não. Tô falando melhor na tabela de classificação. Só que dessa vez, a gente vai enfrentar o América Mineiro, que tá com a mesma pontuação do que a nossa, só que eles têm uma vitória a menos, tá? Eles empataram bem mais jogos do que a gente, então eles têm uma vitóriazinha a menos, por isso eles têm a mesma pontuação, então uma posição atrás. Fluminense é o oitavo, o América Mineiro é o nono. Então esse jogo aí, galera, é confronto diretíssimo. É aquele famoso jogo de 6 pontos, né? Jogo de 60 pontos. E quem diria, né? Você pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, ao começar o campeonato, né? Pegar a tabela não, pegar a página de classificação e no final do campeonato você imaginar que o Fluminense estaria brigando por uma colocação no campeonato com o América Mineiro. O plantel do América Mineiro e a folha dele, com muito boa vontade, é pelo menos a metade da nossa, se não for um terço, um quarto, tá? Ou seja, o investimento do América Mineiro nesse Campeonato Brasileiro é investimento para se manter na Série A. Subiram ano passado, o objetivo principal era o quê? Era se manter na Série A. Pois é, estão brigando por uma vaga na Libertadores, tá? O América tá de parabéns e o Fluminense, até agora, um ano completamente fracassado, um ano completamente muito abaixo daquilo que o torcedor tricolor esperava, já que o elenco desse ano é melhor do que o elenco do ano passado. Mas será que o nosso elenco é melhor do que o elenco do América? Será que os nossos jogadores conseguem performar melhor do que os jogadores do América? Afinal de contas, na tabela, eles estão com a mesma pontuação. Será que vai dar empate esse X1? Não sei. Vocês vão acompanhar já já. Queria rapidamente pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar teu like, seguir o nosso Instagram, a interatividade lá tá bombando. Tenho novidades sobre o caso Ícaro, tá? Aquele menino de 8 anos que estava lá em Caxias do Sul, torcendo, com cartaz e tudo mais. Tem vídeo no nosso Instagram, os stories. Tem um vídeo especial do Marcos Felipe sobre isso. Então, se você não segue o nosso Instagram, siga lá, beleza? Vamos direto pro X1 da tropa, galera. Que eu não quero que esse vídeo aqui fique gigantesco, não, tá? Vamos direto, papo reto. A nossa insatisfação é muito grande e a realidade, ela, ó, toque, 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 ela cada vez bate mais a nossa porta, tá? Marcos Felipe e Cavicchioli. Toda vez que eu vejo jogo do América Mineiro, eu escuto salva Cavicchioli. É um goleiraço. Cata muito, tá? Cata demais. Tem sido um dos destaques do América. Só que o Marcos Felipe, tô até com a camisa dele aqui hoje, também é um goleiraço. Também tem salvo o Fluminense. Quando a gente ganha muito graças às defesas do Marcos Felipe, já que o nosso ataque é um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. Então, quando a gente ganha apertado, o Marcos Felipe salva. E mesmo quando a gente perde, quando a gente não perde goleada, é graças ao Marcos Felipe, tá? O jogo contra o Juventude foi um exemplo. Tomamos 1 e ele salvou 5. Ou seja, mais uma bola na trave. Poderia ser 5, 6-0 Juventude naquele jogo ali, ó, sem problema nenhum. Só que apesar da excelente fase do Marcos Felipe, e eu, André, coloco ele entre os 5 melhores goleiros desse Campeonato Brasileiro,
Eu acho realmente que não é uma posição que o Fluminense tem que se preocupar no que vem, tá? A não ser se for trazer um goleiro nível seleção brasileira. Um goleiro nota 8. Vai trazer? Porque a nota 7 o Marcos Felipe já é, tá? O Marcos Felipe tem uma nota de 7,07, só que o Cavicchioli tá pegando demais. E tem uma média 7,14, tá? Então, apesar de ser dois excelentes goleiros, ponto para o Cavicchioli, 1-0 América. Fica até o final do vídeo, hein? Samuel Xavier e Patrick. Samuel Xavier é aquele lateral que marca mais ou menos, mas bem mais ou menos, e no ataque ele é completamente nulo, né? Mas também já quer demais, né, André? Quer esperar que o Samuel Xavier marque e ataque bem? Não dá para esperar isso, né? Uma coisa ou outra. Pelo menos ele tem alguma coisa mais ou menos, que é a marcação, porque isso nenhum Calegari tem. O Calegari no passado conseguiu fazer um campeonato brasileiro regular. Esse ano, meu Deus do céu, mas cada atuação horrorosa. Mas a minha dica, a minha sugestão pro Calegari eu já mandei. Vamos falar aqui agora do Samuel Xavier. Samuel Xavier tem um aproveitamento nos cruzamentos de 9%. É uma coisa medonha, é uma coisa bizarra. Ele não consegue acertar nem no aquecimento do time. Chega no Maracanã mais cedo, ou você que acompanha a nossa live pré-jogo, que eu fico mostrando o aquecimento lá dos jogadores, e reparem nos cruzamentos do Samuel Xavier no aquecimento. O preparador de goleiro cruza melhor do que ele, tá? Então, não, acho que fica muito óbvio, né? Que ele fazendo X1 aí com qualquer lateral, mesmo que seja o lateral de uma equipe que não tem um investimento alto, que ele vai perder esse X1. Pois é, e perdeu, tá? O Patrick, que não é lá grandes coisas, tem uma nota de 6,80, tem um aproveitamento nos cruzamentos de 17%, não é nada demais, tá? É um lateral nível médio para baixo. Consegue ter uma performance melhor do que a do Samuel Xavier, tem um gol, 2 assistências e mais um ponto pro América. 2-0 América. Alguém esperava isso nesse X1? Tá surpreso? Calma, fica até o final. Nino e Eduardo Bauerman. Bom, o Nino, aquilo que eu já falei, né? Vai acabar o Campeonato Brasileiro e ele não vai perder um X1 para ninguém. Mais uma vitória do Nino aí, tem uma pontuação de 7,08, enquanto o Eduardo Bauerman tem uma nota boa, uma média alta de 6,98, tá? Mas é o primeiro pontinho do Fluminense aí nesse X1 com o Nino. Deixando claro, e eu já te adianto isso, tá? O Fluminense hoje, ele tem 2 jogadores apenas com média 7 nesse Campeonato Brasileiro. 2, tá? Marcos Felipe e Nino. Na verdade, tem mais 2, mas um nem joga e já vai meter o pé, que é o Egídio, que tem uma média também acima de 7. E o outro é o Danilo Barcelos, que a torcida crucificou, achou que ele era o grande problema do Fluminense. Ele saiu do time, os problemas continuam, e ele seria o outro jogador que tem média 7. Desse time que está em campo aí, apenas 2, Marcos Felipe e Nino. Isso já mostra muita coisa pra gente, tá? David Braz e Ricardo Silva. David Braz tem feito partidas muito boas, tem se mostrado aí um líder dentro dessa equipe do Fluminense, e são 2 jogadores de nível quase idênticos, tá? Só que o Ricardo Silva leva a melhor. Ele tem uma pontuação nesse Campeonato Brasileiro de 6,94. Reparem bem, hein? Quando o jogador do América não é média 7, é acima de 6,9, 6,80 e pouco. Não é à toa que eles estão brigando por uma vaga na Libertadores, né? Então, Ricardo Silva, 6,94. David Braz, 6,93. Ponto para o América Mineiro. Olha isso, 3-1 os caras, hein? Mas agora a gente vai virar, né? Marlon versus Marlon. Não agora, né? O Fluminense vai diminuir e vai virar, provavelmente, quando chegar no setor de meio campo e o setor ofensivo. Bora, vamos pra cima, Fluminense. Vamos recuperar isso aí. Marlon versus Marlon. E o Marlon do Fluminense, que tem uma assistência nesse Campeonato Brasileiro, 24% de aproveitamento nos cruzamentos, perdeu para o Marlon do América Mineiro. O Marlon do América Mineiro tem nota 6,98. Olha isso, 6,98. Com um gol, uma assistência e tem um aproveitamento nos cruzamentos inferior, 14%. Mesmo assim tem sido mais regular, tem uma nota alta, tá? Mais um jogador com a nota acima de 6,90 e alguma coisa, como eu falei com vocês. Fiquem ligados nas notas, tá? E ponto pro América Mineiro. Já virou sacode, hein? Já virou sacode. 4-1 pros caras. Vamos lá. André versus Lucas Cal. Pô, André versus Lucas Cal vai dar André, né? Lógico.
O André tem 1 gol e 1 assistência nesse campeonato, só que o Lucas Cal tem 1 gol e 4 assistências. 4 assistências. O André tem uma nota boa, 6,90. Só que o Lucas Cal tem uma nota melhor ainda, de 6,94. Então, mais um ponto pro América Mineiro. André, eu tô tendo pesadelo, é isso mesmo? Calma, fica aí. Vamos seguir com o X1. Vamos seguir com o X1, tá? Nonato e Juninho, tá? Lembrando que as equipes, galera, jogam num sistema tático diferente. O América joga no tradicional 4-4-2, né? Em alguns jogos eles variam um pouquinho isso, mas normalmente é no 4-4-2. A última partida deles, eles jogaram no 4-1-4-1, tá? Eles variam do 4-4-2 pro 4-1-4-1. Então, você vai ver aí uma ou outra posição do Fluminense diferente, não vai casar exatamente a mesma posição, mas é devido à diferença aí do esquema tático, tá? Nonato, e essa escalação que eu tô fazendo do Fluminense aí é o provável time baseado nos últimos jogos. Claro que cada jogo o Marcão inventa uma escalação diferente. Então não duvido nada se na hora do jogo mudar 2, 3 peças aí. Mas do nosso lado não muda muita coisa, tá? Sair Nonato e entrar Martinelli, o nível é o mesmo. A pontuação é praticamente a mesma. Saiu o Fred e entrou o John Kennedy, quase a mesma coisa. E por aí vai, tá? Então vamos lá. Nonato e Juninho. Será que agora vai? Essa foi feia, hein? O Nonato tem 6,71 de média. Lembra que eu falei com vocês que não tem um jogador no América Mineiro com nota abaixo de 6,80 e tal? Pois é, o nosso time tem 6,71, Nonato, tá? Nenhum gol, 1 assistência. O Juninho, ele tem uma média de 6,89 com 3 gols e 1 assistência. Mais um ponto pro América. Já virou sacode, já virou humilhação. Mas vamos seguir, não acabou não, pô. Iago, Felipe e Alê. Agora vai, né? Afinal de contas, o Iago, e realmente é um dos poucos jogadores desse elenco comprometido com o clube. Eu conversei com ele no desembarque de Porto Alegre, troquei uma ideia de quase 10 minutos com o Iago. Foi muito atencioso. Eu senti ele desabafando comigo, tá? Eu não posso falar tudo que foi conversado, porque ali era papo de homem, papo reto. Falei com ele, falei, irmão, pode... A ideia que a gente tá trocando aqui, eu não vou gravar vídeo, não vou publicar. Então a gente trocou uma ideia, papo reto, e eu garanto pra vocês que o Iago é um dos poucos jogadores que tá sentindo o que a gente tá sentindo. Tá sofrendo, tá revoltado, tá pistola, mas não joga sozinho, né? E o Iago Felipe tem uma média até boa de 6,92 nesse Campeonato Brasileiro, com 3 gols e 2 assistências. Só que o Alê do América Mineiro, que eu particularmente não conheço, ao contrário do time do Fluminense, que quase não tem jogador nota 7, apenas o Nino e o Marcos Felipe, que perdeu pro Cavicchioli, o Alê é mais um jogador do América com média 7, tá? O Alê tem 3 gols e 1 assistência e pontuou positivamente para o América Mineiro. Que sacode, 7-1 América Mineiro nesse X1, tá? É o famoso vergonha... Ah, não, desculpa, não pode cantar porque os mimados vão ficar tristes, né? Então vamos lá, vamos seguir com o X1 aí. Luiz Henrique e Ademir. Luiz Henrique deve estar voltando de lesão. Jogador que oscila demais, fez uma sequência de 4 jogos excelentes, marcou 4 gols em 4 jogos seguidos e parou por aí. O Luiz Henrique é o artilheiro do Fluminense no Campeonato Brasileiro com 4 gols. Caiu logo com quem? Com o Ademir, que já é o destaque do América Mineiro, as 2 temporadas. O que você acha que deu? Lógico que deu Ademir, né? Se o Luiz Henrique tem 4 gols e 2 assistências, o Ademir tem 9 gols e 2 assistências. Mais um jogador do América com média acima de 7. 7,03. Mais um ponto pro Ademir. 8-1. Que vergonha. Que vergonha, Fluminense. Esse X1, galera, essa comparação de elenco com elenco, time com time, tinha que chegar ao scout do Fluminense, a diretoria tricolor. Dinheiro não é o problema. Gestão de futebol é o problema. Entender de futebol é o problema. Montar elenco e contratar treinador capacitado é o problema. Olha isso. Olha as figuras do time do América. Como pode esses caras performarem mais do que a gente? Pois é, estão performando, né? John Ares. E aí existe a dúvida se vai ser John Ares, Casares, Caio Paulista. Não muda bosta nenhuma. Quem entrar aí, galera, tem mais ou menos a mesma pontuação, tá? E aí a gente ainda dá sorte, tá? Porque o John Ares, entre o Casares e o Caio Paulista, ele tem uma nota um pouquinho acima.
O John Arias tem uma nota de 6,83. E para nossa sorte, o tal do Felipe Azevedo aí, que é um jogador bem fraquinho, bastante rodado, tem uma pontuação ruim. Tem uma pontuação de 6,76 no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o Felipe Azevedo, ele tem mais gols no Campeonato Brasileiro do que o nosso artilheiro. O nosso artilheiro é o Luiz Henrique com 4. O Felipe Azevedo tem 5. 5 gols e 2 assistências. É o pior jogador do América. Então, quando eu falo pior, o menos tem a nota, né, a avaliação desse time titular mais baixa, tá? Então, ponto pro John Arias aí nesse confronto. É o segundo pontinho do Fluminense para não tomar de 1, né? E aí, Fred e Zárate. O Zárate, atacante argentino, contratado pelo América. O América contrata jogador argentino e o Fluminense não, né? E o Fred tem uma pontuação de 6,86, com 3 gols, 3 assistências. Só que o Zárate, galera, tem uma nota de 6,97, tá? Ele tem 1 gol, 2 assistências e uma apresentação, participações muito importantes ofensivamente nesse time do América. Mais 1 ponto pro América e a vergonha só aumenta. 10-1 pro América. Na verdade, 9-2, perdão. 9-2 pro América, porque o John Arias fez esse pontinho aí. E a gente sabe o que o John Arias está jogando nesse campeonato, né? Mais ponto pro América, no Zárate em relação ao Fred, que deve estar voltando ao time. Como o Fred foi expulso, ele anula o 3º cartão amarelo que ele tinha tomado, ele volta a estar apto para jogar, mas continua pendurado. Se ele tomar cartão amarelo nesse jogo contra o América, ele tá fora do jogo contra o Inter, tá? Marcão e Marquinhos Santos. Marcão e Marquinhos, né? Obviamente eu ia dar ponto pro Marcão, né? Marcão e Marquinhos. Não, galera, não vou dar ponto pro Marcão não, tá? Vitória pro Marquinhos Santos também, que era treinador do Juventude, se eu não me engano, foi demitido do Juventude. O América Mineiro tinha o Wagner Mancini, que estava fazendo um grande trabalho, o olho cresceu, foi pro Grêmio, abandonou o América. O Marquinhos Santos chegou e conseguiu manter o padrão do América e até melhorar. Não é à toa que com investimento baixíssimo de clube que normalmente brigaria para se manter na Série A, eles estão brigando por uma vaga na Libertadores e jogando um futebol muito melhor do que o nosso. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 jogos do América Mineiro, foram 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates, tá? O Fluminense tem apenas 3 vitórias no mesmo período. Vou até confirmar aqui se é isso mesmo, 3 vitórias ou 2 vitórias. Vamos lá, Fluminense, 4 vitórias, né, nos últimos 10 jogos. Ganhamos do Atlético Paranaense com aquele gol contra, ganhamos do Fla-Flu, ganhamos do Sport, sei lá como, e ganhamos do Palmeiras aí com aqueles 2 chutes lá do Iago Felipe. Em compensação, nós temos 5 derrotas, tá? Enquanto o América Mineiro tem 3 derrotas, o Fluminense tem 5 no mesmo período. E apenas um empate nosso, que foi contra o Atlético Goianiense, tá? Ou seja, a campanha do América nos últimos 10 jogos é melhor do que a nossa, é um time superior ao nosso, sim, nesse Campeonato Brasileiro, e venceram esse X1 por 10-2, tá? Acredite se quiser. Um elenco que foi montado, segundo o presidente Mário, para brigar por todos os títulos do ano, perde um comparativo jogador por jogador, posição por posição, de 10-2 para o América Mineiro. Sabe o que isso significa? Que o Fluminense vai vencer o jogo por 1-0 no Maracanã. Pô, André, você é muito louco. Eu muito louco é esse time do Fluminense, Robin Hood aí, ó. E toda vez que enfrenta uma equipe que tá lá embaixo, não ganha de ninguém, a gente consegue jogar pior e perder os jogos para esses times. Quando a gente enfrenta uma equipe que está vindo num momento melhor do que o nosso e é a favorita, eu não sei o que acontece, os deuses do futebol ajudam e a gente vai lá e consegue vencer sei lá como. É isso que vai acontecer contra o América Mineiro. Assim eu espero. Mas eu já vinha falando isso há 2 semanas atrás. Se nada mudar, o América chega como favorito para esse jogo no Maracanã. Nada mudou. Ou melhor, mudou sim. O Fluminense conseguiu piorar dos últimos 15 dias para cá e eu não tenho dúvidas nenhuma que o América é favorito para esse confronto. Vai vencer o jogo? Tomara que não. Esse é o típico de jogo aí que o Fluminense vence. Contra o América e contra o Inter. E é capaz de perder para Bahia e depois Chapecoense. Não duvido nada. É a cara desse time. Mas esse X1 é um tapa na cara, não do torcedor, mas da diretoria do Fluminense. Dinheiro não é problema, Mário e Angione. O Mário uma vez chegou a dar uma declaração que só faz futebol com dinheiro. América Mineiro, Cuiabá, Ceará,
Atlético Paranaense, Fortaleza, estão aí para mostrar, Mário, que isso não é verdade. Isso acabou no futebol. O que faz um bom futebol, um bom campeonato brasileiro, é gestão e competência. Coisa que nós, infelizmente, não temos no Fluminense hoje. Administrativamente, o Fluminense está muito bem, na minha opinião. Muito bem, que eu digo, melhorou demais em relação aos últimos anos. Agora, dentro de campo, esse ano está sendo um fiasco. Que mesmo que a gente consiga uma vaga na Libertadores, passar o ano brigando por posições com equipes que foram montadas para se manter na Série A, para mim é um atestado de incompetência gigantesco. Mesmo conseguindo uma vaga para Libertadores, porque esse ano também, né? Se não for para Libertadores, vai ser para mim a pior vergonha tirando os 3 rebaixamentos. Nada vai superar o Fluminense perder uma vaga na Libertadores com 8 vagas com possibilidade de abrir 9. Nada vai superar essa vergonha, a não ser os 3 rebaixamentos lá da década de 90. Tá legal, galera? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, participa no chat aí. Esse vídeo é para você também, assim como eu, cair na real, e é um grande tapa na cara da diretoria, de quem montou esse elenco, de quem contratou os treinadores da temporada, e do próprio Marcão e dos jogadores também. Olha a situação que vocês estão passando. Vocês estão brigando e tendo dentro de campo o desempenho pior do que times que foram montados para se manter na Série A. Ou seja, o Fluminense esse ano está se mantendo na Série A por sorte. A realidade é essa. Aí o jogador deve estar ouvindo, tu fala demais, sorte. Isso é sorte, tá? Vocês jogaram contra Grêmio, Ceará. Me lembra aí, galera, todos os times lá de baixo, Sport. E a gente fez jogo igual. Quando eu digo igual, a gente não conseguiu duelar contra a maioria deles. Eu posso botar aqui a tabela, eu ia encerrar o vídeo, mas nem vou. Vamos lá, não vou botar a tabela na tela não, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Zona do rebaixamento hoje, Chapecoense, nós vencemos. Grêmio, perdemos os 2 jogos. Sport, ganhamos os 2 jogos, sendo o segundo, sei lá como, né? Com gol aí do David Braz lá os 50 minutos do segundo tempo. Bahia, ainda vamos jogar. Aí fora da zona do rebaixamento, Atlético Goianiense, não ganhamos nenhum dos 2 jogos. Juventude, também não conseguimos vencer. Porra, isso é brincadeira. Fora que times como Cuiabá, Ceará, América Mineiro, Fortaleza estão jogando futebol muito melhor do que o nosso. Ou seja, não tem uma justificativa. Esse Campeonato Brasileiro do Fluminense é uma vergonha. E o que pode amenizar isso é vencer, pontuar nos últimos 5 jogos e conquistar uma vaga da Libertadores. Repito, isso na minha opinião não vai apagar o ano e a temporada vergonhosa que a gente fez até aqui. Tá legal? Agora sim. Deixe seus comentários. Se você não deixou um like, deixa o like e se inscreva no canal. Tá legal, galera? Tamo junto, um forte abraço e saudações tricolores.